Existe um livro antigo, citado na Bíblia, lido pelos primeiros judeus e cristãos. Um livro que fala de anjos caídos, prisões subterrâneas, céus em camadas, de um Messias que já existia antes da fundação do mundo. Esse é o livro de Enoque. Hoje você vai entender de onde ele veio e por que ele dialoga de forma tão direta com a Bíblia. O livro de Enoque não faz parte do cânon bíblico tradicional, mas isso não significa que ele é irrelevante. Atribuído a Enoque, o sétimo depois de Adão, circulava amplamente no judaísmo do Segundo Templo, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, citado explicitamente na carta de Judas, capítulo 1, do versículo 14 ao 15. Ou seja, os autores do Novo Testamento conheciam a literatura enoquiana e muitos a consideravam inspirada. O ponto-chave é que o livro de Enoque não substitui a Bíblia. Pelo contrário, ele é uma ótima leitura complementar e amplia um pano de fundo espiritual que os autores bíblicos já pressupunham. O livro de Enoque diz que vigilantes descem à terra, tomam mulheres humanas, geram gigantes e ensinam conhecimentos proibidos. Gênesis 6 fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Judas, anjos que não guardaram sua posição, e 2 Pedro, anjos que pecaram. A Bíblia menciona o mesmo evento, mas o Enoque explica o que aconteceu nos bastidores. O resultado disso foi corrupção da humanidade, violência generalizada e juízo divino, o próprio dilúvio. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: Vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Disse-lhes então o seu chefe Semiasa: Eu receio que não queiras realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe em coro: Nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano e sim executá-lo. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 os que no dia de Jared haviam descido sobre o cume do monte Hermon. Chamaram-no de Hermon, porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Assim se chamavam os seus chefes: Semiasa, o superior de todos eles, Araquibá, Ramael, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Maraquijal, Azael, Amarós, Batarel, Ananel, Saquiel, Sampazel, Satarel, Turel, Zomzael e Sariel. Eram esses os chefes de cada grupo de 10. O livro de Enoque também descreve o modelo cosmológico bíblico: céus em camadas, firmamento sólido com portais, montanhas cósmicas e extremidade da terra, onde o céu repousa. Enoque descreve regiões externas da terra como pilares do céu. Em João capítulo 26, versículo 10, diz que Deus traçou um limite circular sobre a superfície das águas, onde se confinam a luz e as trevas. Esse limite, segundo a cosmologia bíblica, é o anel de gelo da Antártida, onde serve como uma barreira que impede das águas transbordarem. E Enoque descreve ter viajado com os anjos para essa região. Veremos a seguir. Eu vi as câmaras de todos os ventos. Eu vi como ele adornava toda a terra por meio deles. Eu vi também os alicerces da terra. Eu vi a cumeira da terra. Eu vi os 4 ventos que suportam a terra e o firmamento. Eu vi como os ventos expandiam a abóbada celeste e como a sua posição se situava entre o céu e a terra. Eles constituem as colunas do céu. Eu vi os ventos que fazem girar o céu e movimentam o disco solar e as estrelas, até o seu ocaso. Eu vi os ventos que sobre a terra transportam as nuvens. Eu vi os caminhos dos anjos. Eu vi nos confins da terra o firmamento que se sustenta nas alturas. Depois eu fui em direção ao sul e vi um lugar que ardia todo o tempo. Ali encontram-se 7 montanhas de pedras preciosas, 3 delas do lado leste e 3 do lado sul. Das do lado leste, uma é de pedras coloridas, outra de pérolas e outra de topázio.
As do lado sul são formadas de pedras vermelhas. A montanha do meio alcança o céu, assemelha-se ao trono de Deus, e é feita de alabastro. O ápice do trono é de safira. Vi então um fogo flamejante. Para além daquelas montanhas, existe um lugar que representa o fim da grande terra. Lá o próprio céu chega ao seu fim. Dali eu fui mais em frente, até os confins da terra. Lá eu vi animais de grande porte, todos diferentes uns dos outros. Também vi pássaros, que divergiam na aparência, beleza e voz, igualmente diferentes uns dos outros. Mais ao leste, de onde estavam esses animais, eu vi os extremos da terra, sobre os quais o céu repousa. Os portais do céu estavam abertos. Eu vi as estrelas do céu se aproximarem. Contei os portões por onde elas apareciam. Anotei a saída de todas. E em relação a todas, anotei especialmente o número e o nome, as conexões, as posições, os períodos e meses. Tudo segundo me mostrava o anjo Uriel, que estava comigo. Ele mostrava-me tudo, transcrevendo ao mesmo tempo. Transcreveu para mim o nome de cada uma e suas leis, bem como as suas acompanhantes. Aqui está um dos paralelos mais diretos e ignorados. 2 Pedro 2,4 diz o seguinte: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no Tártaro, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. E em Judas 1,6 diz: e os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Enoque diz: então eu vi um abismo com colunas de fogo da altura do céu. Eu vi depois essas mesmas colunas ruindo. Elas são incomensuráveis, tanto em altura como em profundidade. Atrás desse abismo eu vi uma região que por cima não tinha firmamento e por baixo não tinha bases terrestres firmes. Sobre ela não havia nem água, nem pássaros. Era um lugar deserto e horrível. Lá eu vi 7 estrelas, como montanhas grandes e ardentes. Quando eu perguntei sobre elas, disse o anjo: este é o lugar em que o céu e a terra acabam. Esta é a prisão das estrelas e das legiões dos corpos celestes. E as estrelas que circulam sobre o fogo são aquelas que no início do seu curso transgrediram as ordens de Deus, não aparecendo no seu devido tempo. Assim ele encolerizou-se com elas e prendeu-as por 10.000 anos, até o tempo em que estiver expiado o seu pecado. No capítulo 21 do livro de Enoque é dito o seguinte: fui levado em frente até a região onde as coisas constituíam caos. Lá eu vi algo de espantoso. Não se via nem um céu por cima, nem uma terra firme por baixo, mas tão somente um lugar desolado e horrível. Lá eu vi 7 estrelas celestes aprisionadas àquele lugar, semelhantes a grandes montanhas abrasadas de fogo. Então eu perguntei: em nome de que pecado foram elas aprisionadas e por que foram confinadas neste lugar? Então disse-me Uriel, um dos santos anjos, que estavam comigo: Enoque, por que perguntas? E por que pões tanto empenho em conhecer a verdade? Aquelas são as estrelas que transgrediram a ordem de Deus. Aqui elas permanecem aprisionadas até que transcorram os 10.000 anos, o tempo do seu pecado. Dali partimos para outra região, ainda mais horrorosa do que a anterior. Lá eu vi coisas de causar espanto. Havia um fogo imenso lançando grandes labaredas, e o seu âmbito chegava até o fundo do abismo. E era cheio de colunas que despencavam. Não consegui perceber, nem avaliar a sua extensão e profundidade. Então eu exclamei: como é medonho este lugar, e como é horroroso de se ver. Então respondeu-me Uriel, dizendo: Enoque, por que te assustas e te espantas? Eu disse: é por causa deste lugar assustador e de horrível aspecto. Então ele me falou: este lugar é a prisão dos anjos. Aqui eles ficarão reclusos até a eternidade.
mas até mesmo o Messias, o Filho do Homem, é citado na literatura enoquiana. Enoque fala: lá eu vi aquele que possui uma cabeça de ancião, e esta era branca como a lã, e junto dele havia um outro cujo aspecto era de um homem. O seu rosto era cheio de graça, semelhante ao de um santo anjo. Perguntei ao anjo que me acompanhava e que me revelava todos os segredos: quem era aquele filho do homem, de onde procedia e por que estava com aquele que tem uma cabeça grisalha? Deu-me como resposta: esse é o filho do homem, o detentor da justiça, que com ele mora e que revela todos os tesouros secretos. Pois ele foi escolhido pelo Senhor dos Espíritos, e o seu destino excede a tudo em retidão diante do Senhor dos Espíritos, por toda a eternidade. No capítulo 48 é dito: naquele lugar eu vi o poço da justiça. Ele era inesgotável, e ao seu redor havia muitos poços de sabedoria. Todos os que tinham sede bebiam deles, e eram saciados de sabedoria, e moravam junto aos justos, e aos santos, e ao eleito. E naquela hora, o Filho do Homem era mencionado diante do Senhor dos Espíritos, e o seu nome era referido diante do ancião, antes que fossem criados o sol e os signos, e antes que fossem feitas as estrelas do céu, o seu nome era pronunciado diante do Senhor dos Espíritos. Ele será um bordão para os justos, para quem nele crê possam apoiar-se e não cair. Ele será a luz dos povos e a esperança dos aflitos. Todos os habitantes da terra prostraram-se aos seus pés e adoram, glorificam, louvam e entoam hinos ao Senhor dos Espíritos. Para esse propósito, ele foi escolhido e mantido oculto junto dele. Antes que o mundo fosse criado, ele será para todo sempre. É a sabedoria do Senhor dos Espíritos revelou aos santos e aos justos, pois ele protege o destino dos justos, pois estes odiaram e aborreceram este mundo de depravação, repudiando todas as suas obras e caminhos, em nome do Senhor dos Espíritos. Em seu nome eles serão salvos, e do seu beneplácito depende da sua vida. Naqueles dias, os reis da terra e os poderosos que possuem essa terra ficarão com um semblante abatido por causa das obras das suas mãos. No dia da sua angústia e privação, não poderão salvar a sua alma. Eu os entregarei então nas mãos do meu escolhido. Eles arderão como palha ao fogo na presença dos justos, e submergirão como o chumbo na água diante dos santos, e não encontrará mais sinal deles. No dia da sua tribulação, estabelecerá a paz sobre a terra, cairão na presença deles, e não mais poderão levantar-se. Ninguém então apresentará para tomá-los pela mão e reerguê-los, pois eles renegaram o Senhor dos Espíritos e o seu ungido. Louvado seja o nome do Senhor dos Espíritos.